Pois é, Jones, é exatamente isso, né? O Antifa é uma mistura aí de comunista, anarquista e nihilista, que quer só ver o circo pegar fogo, os adeptos do Joker, né? E é uma fórmula muito simples que eles adotam, né? Que é rotular o adversário, todo aquele que discorda deles, de fascista, é o bad guy, né? É o sujeito mau. Monopolizar os fins nobres, ou seja, aquelas palavras de ordem, né? A paz, a tolerância, a diversidade, a igualdade, eles monopolizam e aí justificam com base nisso quaisquer meios para poder derrotar os tais inimigos, bad guys, fascistas. Então é um truquezinho bem manjado, bem velho, né? Adota a violência como método, né? Espalhar o caos, espalhar o terror. Por isso tem que ser, sim, categorizada como uma atividade terrorista, um grupo terrorista, né? A turma do Veritas divulgou hoje, inclusive, enquanto a gente grava aqui, que teve um infiltrado da Antifa, né? E que vai vir com material mais robusto aí, mas já postou algumas coisas e mostra ali, né, nas reuniões, como atingir os olhos, porque os olhos são áreas mais sensíveis, destruir o inimigo, não machucar. Mas então tem todo ali um aparato de terrorista, né? Manual de guerrilheiro, a lá Marighella, a lá Che Guevara. Então é tudo muito parecido, né, nesse aspecto. E atrai, em essência, isso é o mais interessante, talvez, a gente constatar, atrai, em essência, um perfil muito parecido com o do próprio nazifascista, que eles dizem combater, né? E que é a causa da origem do movimento ali, né? Na Alemanha e tudo mais. Quando ganhou corpo esse movimento como Antifa, que é o que conhecemos, que andou por algumas mudanças aí nas últimas décadas, mas começou ali para combater o nazismo. E como vários pensadores já resumiram, né? Na verdade, havia uma disputa por uma alma muito parecida, é uma alma ressentida, normalmente é um loser, é um homem em idade ali jovem, que está se sentindo deslocado, alienado, perdido, ele quer agredir, ele quer atacar, ele quer dar vazão ao ódio que ele sente, né? Ao sistema, a alguma coisa, ao outro. E tanto que ficou conhecido depois ali um certo grupo que fez parte do nazismo como os nazibifes, né? Porque eram marrons por fora, mas vermelhos por dentro. Então eram comunistas que estavam lutando, na verdade, com primos, né? Usando os mesmos métodos. E como venceu o nazismo ali na Alemanha, eles queriam estar no poder, né? Porque é uma busca pelo poder, em essência, pelo poder de controlar, destruir e por aí vai. Então ficaram, muitos ali mudaram de time e ficaram do lado dos nazistas, porque tá bom, né? Você tá duas torcidas organizadas disputando o território, uma venceu, tá bom, né? Você não vai morrer de amores necessariamente pelo seu time. A ideologia é um pretexto, nesse caso, né? Desses perfis. E aí o sujeito muda de time e vai ter ali o poder de humilhar os outros, de agredir, que era o que no fundo eles queriam. Há uma organização, há financiamento. Aqui nos Estados Unidos, alguns estão falando aí do mistério dos tijolos, né? Apareceram pilhas de tijolos em alguns lugares. Isso não brota do além, isso não cai do céu, né? Temos também imagens, até o presidente Trump retuitou essas imagens, de um sujeito da Antifa, branco, né? Branco, porque aí é um capítulo à parte, mas essa história do George Floyd forneceu um pretexto para o casamento definitivo da Antifa com Black Lives Matter, que é uma outra história, eivado de marxismo, falam mais ou menos línguas semelhantes, mas esse sujeito da Antifa circulando nas ruas e dando dinheiro para alguns negros para que esses negros tocassem o terror, né? Isso foi capturado em imagens e circulou bastante. A gente sabe que o George Soros financia esses grupos, né? E os tentáculos vão longe. Vamos lembrar que ele doou a sua fortuna, 18 bilhões de dólares, para a sua fundação, para basicamente financiar projetos sociais, né? E chega até mesmo na mídia ninja no Brasil, né? E Instituto Fernando Henrique Cardoso, segundo o que saiu lá dos vazamentos, né? E é uma coisa que toma o mundo inteiro. Então você imagina que, temos o assassinato do George Floyd por um policial. Ninguém
Não é um assunto controverso, ninguém defendeu o policial. Ou seja, atacam um espantalho, né? E aí alguns analistas ainda chegam a falar assim, não, mas veja, isso é um caso muito peculiar, o racismo nos Estados Unidos, tem que entender que tem ali um histórico. Aí, de repente, está em Paris, em Amsterdã, em Curitiba. Então, é óbvio que tem alguma coisa acontecendo. Não tem nada a ver com o George Floyd, né? Assim como o próprio Soros tweetou no caso da Marielle, né? E não tem nada a ver com a Marielle. Então, a gente sabe que eles usam isso, né, como urubus, como abutres, eles dançam em cima desses cadáveres. Bom, a gente pode perder algum tempo também explicando que não há racismo sistêmico da polícia americana, as estatísticas não corroboram isso, a única estatística que eles usam é de que há mais prisioneiros ou negros parados pela polícia, só que os negros são 13% da população americana e cometem mais ou menos 50% dos crimes violentos. Então tem que explicar por que tem mais negro cometendo crime. E aí a esquerda vai querer vir com um argumento materialista, econômico, e a direita vai explicar que tem mais a ver com cultura de gueto, com famílias desestruturadas, mais de 70% dos negros nascem fora de casamento e por aí vai. Então vai ocorrer essa disputa, mas o fato é que não tem nada a ver com o racismo sistêmico da polícia, né? E cada vez mais gente percebe isso e reage. Tem um vídeo que viralizou de uma negra rebatendo uma branca do Black Lives Matter, dizendo que ela não é oprimida, coisa alguma, que ela é livre, que ela vive num país que dá oportunidade para muitos, que ela detesta essa vitimização, né? E que, na verdade, o Black Lives Matter não liga para mais de 90% dos negros que são mortos por negros, né? Só se importam quando morre alguém pela mão da polícia, sendo que a polícia mata, em termos relativos, mais branco do que negro, em termos relativos a quem comete crimes, né? Assim como os negros matam, em termos per capita, 45 vezes mais policial do que vice-versa. Então não tem nada a ver com um crime cometido por polícia ou racismo sistêmico, até porque morreu esses dias já na esteira dos atentados terroristas da Antifa e do Black Lives Matter, um policial negro de 77 anos, o David Dorn, em St. Louis, protegendo uma loja, né? As cenas chocantes foram vistas por milhões de pessoas, ele morrendo, estribuchando. Depois as redes sociais tiraram o vídeo, né? Mas o próprio presidente Trump tweetou sobre a história e recebeu ali um destaque muitíssimo menor na mídia mainstream, tanto que ninguém sabe o nome dele, né? Ninguém sabe quem é David Dorn, e o mundo inteiro sabe quem é George Floyd. Então, é óbvio que são narrativas, né? Narrativas oportunistas, e aí eu me permito, como quase sempre, em nossos programas, quando descamba para isso, discordar respeitosamente do meu caro mestre Fiuza. Eu entendo o ponto dele, eu entendo que tenha muita palhaçada, muito malandro nessa história toda, mas não é só isso, né? Tem a questão dos intelectuais que sabem o que estão fazendo e que são cúmplices, de alguma forma, dessas ideologias ou da utopia, né, que seduz pela visão estética, porque ela fornece uma ideologia simplista para remodelar o mundo, e isso é sinônimo de poder. Então a maior droga que existe do intelectual é o poder. Ele não está só para se dar bem ali, aplausos, ou dinheiro, ou carreira, né? Muitos estão para isso, mas muitos outros, que são os intelectuais, inclusive intelectuais às vezes muito mais parrudos, né, com expressão na academia e tudo mais, eles estão nisso pela sedução do poder e remodelar o mundo. O livro The Last Exit to Utopia, do Jean-François Revel, é um livro que vai exatamente nessa ferida e mostra o seguinte: quando todas as monstruosidades dos regimes do socialismo real vieram à tona, muito intelectual ficou sem graça e teve que aceitar e tudo, e ele mostra que não, né, que já na década de 20 tinham vários livros documentando as monstruosidades da Ucrânia, da União Soviética e tudo, e esses intelectuais sabiam dos crimes, mas eles defendiam, mesmo assim, em nome da utopia, né? Então, isso é algo muito importante da gente ter em mente, porque o que o Anthony Daniels explica no prefácio do livro é que dentro de cada um desses intelectuais do Ocidente existe um Stalin louco para florescer, louco para tomar o controle. E é poder, exato, tudo bem. Então, tá certo.
Ah, não, sim, perfeito. Perfeito. Sim, são hipócritas nesse aspecto. E aí, só para fechar, ô Jones, né? O ponto é o seguinte, se você liga mais para o Trump segurando uma Bíblia, porque isso seria uma invasão ao Estado laico e tudo mais, do que uma igreja ao lado da Casa Branca caindo em chamas porque foi atacada por esses terroristas, você é parte do problema e não da solução. Como destacou aí o Charles Kirk, que é um garoto do Turning Point, que é muito retuitado pelo próprio Trump, né? E vai no cerne da questão. Então tem muita gente aí que olha a violência da Antifa e companhia, não quer aderir totalmente ao movimento, né? Mesmo que tenha essa sedução pela estética da violência e tudo, mas na melhor das hipóteses faz vista grossa e adota o relativismo. Ou seja, não, eu não sou a favor da violência, mas é uma minoria, tem que ver a causa é justa e tudo mais, e também o presidente não pode pegar uma Bíblia e tudo mais. Então, esse tipo de jogo é o tipo de jogo que essa turma toda sempre usou para defender a escória da humanidade. Fizeram isso durante a Guerra Fria, fizeram isso desde sempre e estão fazendo isso hoje.